pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso Ramos. Esse é o programa Fica em Casa Aprendendo, da plataforma Gonçalves Dias. Nós estamos presentes aqui no YouTube, tá? Para quem está assistindo no YouTube, a gente tem um canal no YouTube, plataforma Gonçalves Dias. Também nós temos um site que é plataforma Gonçalves Dias, Portal do Estudante, onde você tem acesso a todas as aulas, tanto as de biologia como de outras disciplinas, e você também tem acesso a materiais impressos. Você pode responder muitas questões, tá? E para quem quiser seguir a plataforma Gonçalves Dias, nós estamos presentes no Instagram, coloca plataforma Gonçalves Dias. Lá você vai encontrar algumas dicas importantes relacionadas a provas de vestibular. Às vezes a gente grava alguns vídeos interessantes sobre que é intitulado Tia Lui Pequeno, tá? Então é interessante você estar nos seguindo em todas essas redes sociais. E hoje, né, a gente na nossa aula de biologia, nós vamos trabalhar o assunto de evolução humana, a gente vai responder algumas questões, tá? Então, veja bem, vamos para a primeira questão, tá? Questão de Enem. Foram feitas comparações entre DNA e proteínas da espécie humana com DNA e proteínas de diversos primatas. Observando a árvore filogenética, você espera que os dados bioquímicos tenham apontado entre os primatas atuais como nosso parente mais próximo quem? Veja, na teoria da evolução ela diz que nós temos parentesco com outros animais, inclusive com primatas, né? E o que vai fazer com que a gente tenha esse parentesco maior entre esses indivíduos? Para você saber disso, eu peço para você analisar a seguinte reflexão, né? Presta atenção nessa reflexão. Quando você olha para uma família, você olha para dois irmãos. O que vai fazer com que você chegue à conclusão de que realmente essas pessoas são irmãos? Você olha para os dois e vai perceber que os dois são parecidos. Tem características que eles vão compartilhar. Como seria por exemplo, a cor dos olhos, cor do cabelo, né, a cor da pele, o formato do rosto, a fisionomia. Todas essas características que os dois compartilham mostram que eles têm um parentesco. Quanto mais características eles compartilharem, maior é o parentesco. Esse é o mesmo raciocínio que a gente deve utilizar para levar em consideração se os seres humanos têm parentesco com outros animais. Levar em consideração o máximo de características que eles têm em comum com esses animais. Nesse caso aqui, ele levou em consideração comparações entre DNA e proteínas. Por quê? O DNA ele é o material genético e as proteínas são resultantes desse material genético. Então, quanto mais eu tiver indícios que são compartilhados entre esses indivíduos, maior o parentesco entre eles. Nas pesquisas que foram feitas, né, levando em consideração a evolução do ser humano, chegou à conclusão que o ser humano ele tem o maior parentesco, tá, pessoal, com os chimpanzés, tá? A gente tem um gênero de primata que foi encontrado, tem um fóssil de um primata que foi encontrado, que ele teria sido o ancestral comum, né, compartilhado entre humanos e chimpanzés, ok? Vamos aqui para a próxima questão. A evolução biológica, amplamente aceita pelos cientistas, é a melhor explicação para a enorme variação dos organismos vivos. No entanto, muitas pessoas leigas ainda se sentem confusas em relação à teoria da evolução. Assinale a alternativa que melhor responderia, com base na teoria de Darwin, a seguinte indagação cética: se o homem veio do macaco, por que ainda existem macacos hoje? Vamos lá, pessoal. Interessante a gente não está aqui, pessoal, para dizer para vocês que a teoria da evolução é a verdade absoluta, ou dizer que o homem ele tem parentesco evolutivo com os macacos. Eu não estou aqui para estar afirmando isso para vocês. Mas o nosso objetivo principal é fazer com que você entenda o que os teóricos evolucionistas falam a respeito da evolução humana. Eu só posso criticar uma fala se eu tiver conhecimento de causa. Se eu conhecer, depois que eu tenho esse conhecimento de causa, eu posso levantar argumentos que possam refutar
as falas da teoria da evolução, por exemplo. Então, antes de eu criticar, eu preciso conhecer. Então, esse é o nosso objetivo. Fazer com que vocês conheçam a teoria, quais são as defesas dessa teoria, os argumentos que ela traz, para você acreditar ou não. E se você não for acreditar, você tem argumentos plausíveis, tá? Então, aqui um dos argumentos, por exemplo, que as pessoas céticas podem levantar essa fala aqui, ó. Se o homem veio do macaco, por que ainda existem macacos hoje, né? O que explicaria essa fala aqui? Vamos lá. Algumas espécies de macacos sofreram pressões seletivas diferentes, porém certamente convergirão também para a espécie humana. A teoria da evolução ela não diz que os macacos que existem atualmente eles vão evoluir para se transformar em seres humanos, não, tá? A teoria da evolução ela nem diz que os seres humanos eles vieram do macaco. Essa é uma fala errônea para as pessoas que são contra essa teoria. Na verdade, a teoria da evolução ela não diz que o homem veio do macaco. Ela fala que o homem tem um parentesco com os macacos atuais. Se tem parentesco, quer dizer que eles descendem de um ancestral comum. Essa seria a fala mais assertiva a respeito da evolução humana. Tá? A letra A está errada porque essa fala está dizendo que os macacos atuais eles ainda vão evoluir para se transformar na espécie humana. Tá? Então, isso aqui está descartado. Letra B. O homem não evoluiu dos macacos modernos, mas compartilhou com eles um ancestral comum, uma espécie que não existe mais. Então, essa aqui é a fala mais correta a respeito da teoria da evolução humana, tá? Por isso que os macacos atuais, eles não vão evoluir para seres humanos, tá? Na verdade, segundo a teoria da evolução, eles já vieram de um ancestral que pertencia tanto aos macacos atuais quanto aos seres humanos atuais, tá? O que tem de errado na letra C? Os macacos modernos, apesar de pertencerem a espécies diferentes da humana, possuem carga genética muito semelhante. Existem algumas semelhanças, mas não é tão semelhante assim. Tem muitas diferenças, tá, entre humanos e macacos, geneticamente falando, ok? Os macacos modernos são produtos de uma evolução inacabada, enquanto o homem já atingiu o seu ápice. Olha que interessante essa fala. Em evolução, é interessante você entender que em evolução não existe o ápice, não. Pode ser, segundo a teoria da evolução, o ser humano ele ainda poderia ter um processo evolutivo em que ele poderia gerar outras espécies futuras, tá? É um processo contínuo. O processo evolutivo ele é contínuo. A letra E diz: os macacos modernos certamente não chegaram a cruzar com os humanos. Lógico que não, porque são espécies diferentes, né? Não tem como você cruzar espécies diferentes, tá? Então, descartado também. Próxima questão. Ao longo do processo evolutivo do homem, várias mudanças adaptativas ocorreram. As afirmativas a seguir se referem a algumas delas. Indique a incorreta. Então a gente vai ver quais foram essas mudanças adaptativas que foram acontecendo na espécie humana, na evolução da espécie humana, e a gente vai ver qual que é incorreta, tá? Letra A. A adoção da postura ereta e o aperfeiçoamento das mãos possibilitaram o uso regular de instrumentos para a obtenção de alimentos. Realmente, isso aqui é um tipo de característica que ocorreu sim na evolução dos seres humanos. O aperfeiçoamento da mão, que é o quê? Formação do polegar opositor. Um dedo que se opõe aos demais num ângulo de 90 graus. Isso aqui é muito importante para a manipulação de ferramentas, por exemplo. Você vê os macacos atuais, você olha para chimpanzés, eles utilizam instrumentos rudimentares. Por exemplo, tem macaco que se alimenta de formiga. Eu já vi vários vídeos, né? Ele pega um galinho de uma árvore, coloca dentro de um formigueiro. Esse galinho que ele utiliza é como se fosse um instrumento. Ele utiliza para pegar formigas e assim ele conseguir alimento, tá? Vamos lá, essa primeira está correta, só que ele quer a alternativa incorreta. Vamos para a letra B. As modificações nos dentes, na arcada dentária e nos hábitos alimentares
contribuíram para o aumento da capacidade de adaptação. Com certeza, você vai perceber na arcada dentária dos primatas uma formação de vários dentes diferentes. Então a gente diz que a arcada dentária dos primatas, né, principalmente o ser humano, ela é heterodonte. Heterodonte. Então, dentes diferentes. A gente tem dentes classificados em molares, pré-molares, incisivos e dentes caninos. Isso mostra que esses indivíduos eles têm capacidade de se alimentar tanto de carne quanto também de alimentos de origem vegetal. Ou seja, eles possuem uma nutrição onívora. Ou seja, podem se alimentar de alimentos vegetais e alimentos de origem animal. Tá? Letra B está correta, só que ele quer a alternativa incorreta. A letra C. A postura bípede foi decorrente de um aumento do cérebro e da inteligência, acompanhado de alterações no esqueleto. Pessoal, a postura de você ter que andar por cima de dois membros, a postura bípede, ela não é, na verdade, não é porque o cérebro aumentou que ele vai ficar bípede, né? Então, isso aqui, ó, tá errado, tá? Então, a alternativa correta vai ser a letra C. Vamos só conferir as demais alternativas. Quais foram as outras alterações que ocorreram ao longo do processo evolutivo dos seres humanos? Então, a gente já falou aqui da postura ereta, né, da modificação das mãos. A gente já falou sobre a arcada dentária, os hábitos alimentares. Outra característica também que ocorreu aí no processo evolutivo, né, dos seres humanos seria o quê? As alterações no ritmo do desenvolvimento dos humanos resultaram na necessidade de um período mais prolongado de cuidados maternais. Realmente, você percebe que seres humanos, assim como outros primatas, eles têm uma característica em comum, que é esse cuidado com a prole, né? Os filhotinhos, eles têm um cuidado, são cuidados por um certo período, tá? Pelos adultos. Vamos lá, a letra E, vamos ver se ela está certa também, né? Aumento da capacidade craniana e o desenvolvimento dos centros da inteligência propiciaram um aumento na capacidade de comunicação e de comportamento comunitário organizado, com certeza. Se você for analisar ali a árvore filogenética, né, dos fósseis que foram encontrados, que teriam um parentesco com seres humanos, você vai perceber que o tamanho do crânio vai aumentando conforme o indivíduo ele vai sendo um indivíduo mais evoluído, tá? Esse aumento da capacidade craniana, com certeza, é resultante do desenvolvimento do encéfalo, sistema nervoso central mais bem desenvolvido e, consequentemente, as áreas relacionadas à comunicação, ela vai ser mais desenvolvida. Isso vai ser bom para o comportamento da vida comunitária. Por isso, inclusive, a gente tem nos seres humanos uma alta organização em sociedade. Né? As sociedades atuais de seres humanos é resultante da inteligência humana. Nós temos divisões de tarefa bem delimitada, a gente tem uma economia desenvolvida por conta justamente dessas relações sociais que os seres humanos elas estabelecem entre si. Tá? Vamos para a próxima questão. A especiação do Homo sapiens tem pouca chance de ocorrer considerando-se a atual condição da espécie humana. Assinale a afirmação que melhor sustenta essa hipótese. Pessoal, vamos lá. O que a fala está apresentando? Ele está dizendo que a especiação do Homo sapiens tem pouca chance de ocorrer. O que é o mecanismo de especiação? Especiação é a formação de novas espécies a partir de uma espécie. E nós temos uma aula aqui de biologia, aqui na plataforma Gonçalves Dias, que fala sobre a especiação. O que é especiação? A gente diz nessa aula que especiação ela acontece quando eu tenho um grupo de indivíduos da mesma espécie que anteriormente viviam numa mesma região. Esse grupo ele é separado em dois. Tá? Essa separação desse grupo em dois vai fazer com que não ocorra migração de um grupo para o outro, para que não haja acasalamento entre esses indivíduos e assim eles permaneçam realmente isolados ao longo de muito tempo, tá?
E esse isolamento que esses dois grupos vão sofrer ao longo de milhares e milhares de gerações, né, deve acontecer pequenas mudanças provocadas por mutações, pela recombinação. Esses fatores evolutivos fazem com que esses dois grupos vão acumulando mudanças entre si. E depois de muito tempo, se eu pegar indivíduos dos dois grupos e tentar reunir eles no mesmo local para ver se eles conseguem ainda se acasalar, a gente vai perceber que não vai haver cruzamento entre eles. Aí chega ao que a gente chama de isolamento reprodutivo, tá? Então, dito isto, a questão está dizendo que a especiação, esse processo aqui que eu acabei de comentar, ela tem pouca chance de ocorrer. Aí ele está pedindo aqui, dentre essas alternativas, qual é a alternativa que melhor sustenta essa hipótese de que a especiação ela tem pouca chance de ocorrer numa espécie do Homo sapiens, tá? Letra A. A ciência moderna tem eliminado as mutações humanas? Ou seja, ele está dizendo que a ciência moderna ela tem feito com que essas mutações tenham acontecido menos e feito com que poucas diferenças ocorressem entre seres humanos? Não, pessoal, as mutações elas continuam acontecendo. Essas mutações genéticas elas acontecem, tanto é que a gente vê pessoas com câncer. O câncer ele é resultante de mutações genéticas, tá? Então elas ainda acontecem. Vamos ver se a letra B sustenta essa ideia de que a espécie do Homo sapiens ainda tem pouca chance de sofrer especiação. Letra B. Os medicamentos atuais diminuem a incidência de doenças? Será que realmente os medicamentos atuais têm diminuído essa incidência aí? Lógico que não. Só o que tem é doença aparecendo aí, né? Olha o novo coronavírus, que a gente está ainda numa pandemia, né? Ainda tem se lutado muito para desenvolver medicamentos cada vez mais eficazes, mas sempre vai aparecendo novas doenças. Letra C. Os postulados de Darwin não se aplicam à espécie humana? Será que o ser humano é melhor do que os outros animais, seres vivos? Lógico que não. A teoria da seleção natural, ela vai atuar sobre qualquer indivíduo que está ali sobrevivendo no ambiente. Então, os seres humanos eles não estão livres de sofrer a atuação da seleção natural, não. Olha o exemplo da pandemia que a gente está vivendo, do novo coronavírus. As pessoas que morreram, infelizmente, né, elas foram eliminadas pelo mecanismo da seleção natural, tá? Infelizmente, elas não estavam adaptadas, né, fisiologicamente, porque o organismo poderia ter algum tipo de fraqueza, infelizmente. As pessoas que ainda estão sobrevivendo, por alguma razão, elas estavam adaptadas, elas já apresentavam algum tipo de resistência. Então, é a seleção natural. A pandemia que nós estamos vivendo é um exemplo de seleção natural. E além dela, ainda vai existir outras doenças que infelizmente podem acontecer. E toda vez que nós temos um fator seletivo atuando no ambiente, ele vai atuar sobre qualquer uma das espécies que estão ali, seres humanos, animais, fungos, bactérias, qualquer tipo de ser vivo, tá? Então, seres humanos eles não estão livres, os postulados de Charles Darwin eles se aplicam sim à espécie humana, tá? A letra D. As alterações ambientais que favorecem a especiação são cada vez menores. Será que essas alterações ambientais são menores, pessoal? Acabei de mencionar o exemplo da pandemia para vocês. Uma alteração ambiental brusca que matou muitas pessoas, tá? Então sobrou a letra E. Os meios de locomoção e de comunicação têm diminuído ou eliminado o isolamento geográfico. Isso aqui ajuda sim a sustentar essa ideia de que a especiação no Homo sapiens tem pouca chance de ocorrer. Por quê? A especiação ela acontece quando eu tenho separação de um grupo em dois grupos. Então não pode ter contato entre esses dois grupos. Se continuar havendo troca de informação genética entre esses dois grupos, com certeza vai ser menos provável de esses dois grupos se tornarem duas espécies diferentes. Por quê? Os meios de locomoções, por exemplo, que existem atualmente, como o avião, né? A comunicação diminui, pessoal, e elimina o isolamento geográfico. Embora eu esteja aqui no Brasil, mas eu posso estar me relacionando com alguém, sei lá, dos Estados Unidos. Posso ir para lá, encontrar com essa pessoa, constituir família. Então, diminui a probabilidade de haver diferença
entre os indivíduos que estão vivendo em países diferentes. Então essa foi nossa aula do Fica em Casa Aprendendo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.